desigualdades sociais, econômicas, raciais, de gênero, e como isso se reflete na saúde, quais os modelos de atenção que podem dar resposta para a redução dessas desigualdades, como se organizar os serviços de saúde para atender às necessidades de saúde da população, reduzindo os vazios assistenciais, como a população de Salvador pode ter melhor acesso aos serviços de saúde. Essas e outras questões vão estar nessa discussão, nesse debate. Nós temos pessoas que estudam essas questões, pessoas que são militantes do Sistema Único de Saúde e que vão nos ajudar nessa grande tarefa de formulação de propostas, de discussão, de saídas para o sistema de saúde público de Salvador. Nós estamos aqui com a doutora Maria Inês. Maria Inês, ela é doutora em saúde pública pela USP, professora aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com grande experiência na área de órgãos internacionais da ONU, ONU Mulheres, também da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, doutora Maria Inês, é um prazer tê-la conosco aqui. Nós temos também a doutora Marilda Gonçalves, ela é pesquisadora da Fiocruz, professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, e a professora Lorene está convidada, mas por problema da internet, brevemente ela vai entrar, vai estar conosco. Né? Nós temos a vereadora Ladilce, que é enfermeira, mestre em saúde coletiva, professora da Faculdade de Enfermagem da UFBA também, ouvidora da Câmara. Temos aqui a Dênia, farmacêutica, trabalhadora da saúde também, minha colega farmacêutica, que está aqui nessa sala, um prazer para a gente. Temos Lurdinha, que é antiga militante do movimento de bairros lá do Uruguai, uma pessoa que tem história na construção também, né, da luta dos bairros de Salvador. Kilson, que é presidente da FABS, também lá da região de Cajazeiras, um grande militante. E, por fim, né, nossa grande mentora aí, a grande lutadora pela transformação da saúde em Salvador, e está se propondo a encampar esse grande projeto de mudar Salvador, de trazer realmente um projeto democrático e popular para Salvador. A Olívia Santana, nossa deputada estadual, né, representante das mulheres negras, a primeira mulher negra eleita para deputada no nosso estado. Olívia, por favor, pode cumprimentar os nossos convidados. Bem, gente, boa tarde a todas, não é? Literalmente, todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Não foi intencional, viu, gente? A gente acabou fazendo uma composição de grandes profissionais da área de saúde, mulheres notáveis, que têm dado uma contribuição importante para um projeto de saúde pública no Brasil, na Bahia e na cidade de Salvador. Então, eu quero iniciar assim, a minha saudação, já agradecendo esse papel que a doutora Gisélia Souza vem realizando. Gisélia já foi superintendente também da saúde no governo do Estado, não é? Da gestão de Jacques Wagner. Nós temos a doutora também, não é? Pela Universidade de Londres, e que assumiu, assim, e em nome de Gisélia, eu quero saudar todos os dirigentes do PCdoB e outras pessoas que não são do partido, mas que estão assumindo essa coordenação da nossa campanha, para a nossa pré-campanha, para a Prefeitura da cidade de Salvador, abraçar virtualmente a minha querida amiga, né, doutora Inês, eu fico muito feliz, doutora Maria Inês Barbosa, foi consultora, né, como já foi também aqui dito, de órgãos internacionais, a exemplo da Organização Pan-Americana de Saúde, a doutora Lorene Pinto, que também tem uma larga tradição na defesa de uma agenda pública de saúde em Salvador, a nossa grande pesquisadora, Marilda Gonçalves, pesquisadora da Fiocruz. Sempre que falamos de mulher na ciência, é preciso destacar o papel incrível que a doutora Marilda vem desenvolvendo, ela e toda a grande equipe da Fiocruz, que nos dá esse orgulho, né, como um patrimônio brasileiro
Patrimônio Nacional. Quero saudar também a vereadora Ladilce Souza, fomos colegas na Câmara, e ela vai também dar esse olhar, nessa perspectiva do Legislativo. E a minha querida Lurdinha, que é a voz da usuária e do usuário do Sistema Público de Saúde. Então, aqui, essa proposta, o Kilson, que representa a Federação de Bairros, a proposta aqui é unir saberes, unir inteligências, compartilhar visões sobre o que deve ser um projeto de saúde pública de qualidade para a cidade de Salvador. Por isso, eu termino aqui minha rápida saudação, agradecendo também a presença de Edênia, esses debatedores que aqui estão presentes, teremos as expositoras, depois os debatedores que vão comentar, e eu desejo assim muito boa sorte a todo mundo que está apostando, acompanhando essa nossa iniciativa, e a toda a equipe que construiu essa agenda que é tão importante. Toda quarta nós vamos abordar um tema, e esse tema abordado é parte da construção do nosso programa de participação popular para a cidade de Salvador. Então, bote fé na igualdade, venha conosco e vamos construir uma nova agenda para a cidade de Salvador. Obrigada, Gisele, eu devolvo a você a palavra. Estou com muita expectativa para ouvir essas mulheres brilhantes, não é, que estão aqui para trazer mais luzes neste caminho tão difícil. E, desculpem, eu quero aqui saudar e abraçar todas as famílias soteropolitanas que estão enlutadas com a perda de vidas em função da pandemia. Nós temos mais de 1.000 pessoas, não é? E 500 pessoas vítimas da Covid-19 em Salvador, e, portanto, eu quero aqui fazer essa saudação e me irmanar com as pessoas enlutadas e dizer para todas as outras que criem consciência e vamos garantir, de fato, a eficácia do isolamento social e do uso da máscara, não é? E porque isso significa 2 grandes mecanismos em defesa da vida em nossa cidade. É isso, Gisélia, muito obrigada, e eu devolvo a palavra aí a vocês. Obrigada, Olívia. Então, para a gente, como a gente hoje, né, promete muito a discussão, a gente está assim, muito entusiasmado com essa discussão. Para a gente não perder mais tempo, a gente vai passar a palavra para Maria Inês, para ela dar início, né, à exposição. Eu gostaria que ela iniciasse, Maria Inês, com sua exposição, enquanto a gente aguarda a Lorene, que está tentando entrar aí pela internet. Obrigada. Ótimo. Me ouvem bem? Sim. Sim. Então, está ótimo. Eu estou ouvindo bem. Eu quero iniciar saudando a nossa ancestralidade, saudar o dia que é de hoje, a cada um e cada uma de nós que aqui estamos, buscando, né, caminhos para, de fato, fazer da saúde e qualidade de vida em Salvador, né? Eu vou procurar abordar... Quanto tempo eu tenho? Só para eu me situar. De 7 a 10 minutos, Maria Inês. 10 minutos, no máximo, tá. 10 minutos. Então, bora lá. Eu vou procurar abordar isso a partir do ponto de vista dos desafios e propostas, né, como foi colocado em termos de objetivo, né, por vocês, de qualidade para todos, todas e todes, e eu acrescento essa proposta grandiosa, né, do eu quero ela, né? Eu quero essa cidade, eu quero fazer dessa cidade uma cidade de todos, todas e todes, né? Não poderia deixar de saudar, né, também aquelas invisibilizados nesses processos como um todo. A fazer referência, né, o que a Olívia já o fez, as famílias enlutadas, os desafios que é vivenciar essa pandemia, né, e as nossas condições de vida, né, estruturantes, que tem muito a ver com o tema que nós vamos estar abordando, qual o papel da saúde neste processo.
E também lembrar que nós estamos, né, no mês em que se comemora tanto nacionalmente Teresa de Benguela e a Mulher Negra, e o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. E o faço através de um pequeno trecho de uma poesia da Conceição Evaristo, que fala sobre nós, mulheres negras, e ela vai dizer o seguinte: a noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível tônico pacientemente cose a rede. A tratar desse tema da saúde e qualidade de vida, necessariamente a gente vai ter que estar abordando algumas conquistas já realizadas pela sociedade brasileira, como é o caso do Sistema Único de Saúde, porque não foi de pouca monta a batalha que tivemos para garantir a saúde como direito e dever do Estado, né? E avançarmos nisso na materialidade do que é você garantir o direito à vida, né? E o Estado, quando nós conquistamos isso enquanto sociedade civil organizada e garantimos isso dentro do processo constituinte, o fizemos vinculando, né, a saúde e notando que a saúde tem a ver com condições de vida, com a forma como que eu de nascer, viver, adoecer e morrer. Por isso, no artigo, né, que institui esse direito, se vincula que isso vai ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, né, para além da atenção em si à saúde, né? Então, é ressaltar, né, que nós estamos falando de desigualdades, nós estamos falando de apropriação do poder, nós estamos falando da apropriação da riqueza por parte de uns, né, e em detrimento de outros. Nós estamos falando do patriarcado, nós estamos falando de racismo quando falamos isso. Então, essa materialidade de garantia desse direito, ela só vai se dar se nós tivermos a vontade firme, forte, efetiva de buscar superar essas questões para além da retórica. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e verificar como isso se materializa na saúde, quando eu vou na unidade básica de saúde ou quando eu tenho a unidade de saúde da família, porque é isso que toca a população mais diretamente, quando ela está no território. A gente consegue elaborar os nossos imaginários de que o mundo pode ser e deve ser distinto, né? Quais são os desafios? Eu vou procurar traçar muito rapidamente alguns exemplos. Quando eu falo do acesso à atenção à saúde, quando eu falo da unidade de saúde da família, ou mesmo na unidade básica de saúde, eu vou trazer um tema que muitas vezes pode se parecer que é irrelevante, mas um processo de exclusão nessa atenção primária básica se dá, por exemplo, quando eu determino que a unidade de saúde funciona das 8 às 17. E eu tenho que me perguntar quem é que fica de fora. Quem é que fica de fora e que só vai poder ser atendido nos pronto-atendimentos, recorrendo ao pronto-socorro. Porque essa unidade básica, que está mais próxima, ela já tem um horário que é excludente. E, para além desse excludente, não, no simples horário que eu estabeleço, eu estou excluindo muita gente. E excluindo muita gente no sentido de não só da atenção direta, mas da educação, da promoção em saúde. Porque quando eu sou atendido numa emergência, ela é uma emergência. Ela não tem uma assistência contínua de formação, de garantias de direito. Esse é um ponto. Um outro, necessariamente temos que tocar na política de gestão de pessoal, que é precária, as condições de trabalho, de salário, porque isso vai se refletir na assistência que eu estou prestando. Então, nós precisamos ter atenção de como lidamos com a gestão de pessoal no Sistema Único de Saúde, e aqui falando em Salvador. Para além da gestão mais direta de pessoal, eu tenho que também me preocupar com a formação. Esse diálogo estreito e necessário, vinculante, entre o processo de formação e
a gestão de pessoal na saúde. Porque, do contrário, nós criamos uma série de programas, e esse é um outro tema a ser tratado e aprofundado em outras oportunidades, porque, embora sejamos o Sistema Único de Saúde, nós ainda agimos com as velhas práticas da saúde pública, que são programas de adesão, e muitas vezes numa preocupação, né, vou dizer meramente, porque às vezes as discussões não se aprofundam no sentido do para além do orçamentário. O orçamentário é importante, mas eu tenho que também analisar o impacto que está tendo na melhora ou piora ou manutenção das condições de saúde da população. Quando eu falei do acesso à atenção, existem programas ainda que estendem o horário da atenção, que é o programa chamado Programa Saúde na Hora, que, no caso de Salvador, porque esse é um programa que vem do ano passado, ainda não se tem a adesão, pelo menos não encontrei isso e não encontrei unidades que estejam com essa atenção estendida, porque isso é extremamente importante. Uma mulher que mora em bairros periféricos, trabalha em bairros centrais, depois a gente tem que vincular e fazer uma leitura sistêmica quando os dados me dizem, por exemplo, que o indicador de saúde, mortalidade materna, é maior entre mulheres negras, ela tem um menor número de consultas pré-natais, eu tenho que verificar aonde isso tudo se inicia. E são temas estratégicos que estão ao nosso alcance. E a forma como que eu concebo o direito a essa saúde, quando se chega numa unidade de saúde e se fica fora, em filas, faça chuva ou faça sol, isso eu posso alterar enquanto gestor que está ali. Outra discussão que eu tenho que fazer é como são indicados os gestores nas nossas unidades de saúde. Eles não podem ser material de barganha política. Eu tenho que realmente ter quem está preparado para essa tarefa. Então, são questões que elas não são menores, mas que a gente precisa se deter e aprofundar nelas. É isso que a gente chama de a gestão de sistemas complexos, e nós temos um sistema complexo nesse sentido. Nós somos parte do problema e parte da solução, felizmente, e a gente tem que ter o imaginário, a utopia, que pode e deve ser diferente. Nós temos que desconstruir essa colonialidade, essa forma de enxergar os deserdados e deserdadas e deserdedes da terra. E como se dá essa superação das desigualdades? Eu vou usar, a título de exemplo, a saúde da população negra, mas você tem as políticas de equidade em saúde, LGBTQ, ciganos e tudo mais. Mas eu vou usar essa política como exemplo. E que a epidemiologia é que tem que me dar a base da alocação de recursos, da programação em resposta às necessidades da população naquele território. Então, política de saúde da população negra. Por que a necessidade de ter uma política de saúde da população negra? Muitos se perguntam, inclusive porque em Salvador nós somos a maioria. E nós, inclusive, em termos do sistema, nacionalmente falando, somos a maioria que utilizamos o SUS. Por que essa necessidade? Porque o racismo, enquanto um dos determinantes sociais em saúde, faz a diferença. Por isso que a gente vai ter um menor número de consultas pré-natais, a gente vai ter um indicador de mortalidade da materna maior quando eu comparo com a população branca. E daí vem a questão, porque eu tenho essa política nacionalmente, no Estado, eu tenho isso no município, mas eu tenho mais como retórica do que enquanto um fato para alterar o funcionamento e a resposta que o sistema dá às necessidades da população. E qual é o exemplo que eu teria nisso? Então, você tem a política, você tem os dados desagregados, que ora se coleta, ora se analisa, ora não, apesar de uma portaria nacional de 2017 que obriga essa coleta de dados. Só que, ao fazê-lo, ela não
cria mecanismo, e a gente tem condições de fazê-lo, de que se o dado não tiver preenchido, eu não posso seguir com o preenchimento dentro dos formulários. E qualquer um de nós que vai fazer qualquer compra na internet, se você não fornecer aquele dado, ele não continua. Esse é um tema para a gente discutir em termos da obrigatoriedade, porque senão ela fica só uma obrigatoriedade na retórica, e, para além disso, se eu utilizo ou não esse dado. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar quando se está elaborando as programações anuais de saúde e o dado não é utilizado. Então, se eu tenho dado, se eu não o considero epidemiologicamente para romper com essas desigualdades, pode valer para teses, dissertações, congressos, conferências, mas eu não alterei. Então, o simples fato de eu estabelecer uma meta de redução da mortalidade materna e, por exemplo, chamar a atenção, olha, a meta é X, mas para a mulher negra vai ser X mais 10. No mínimo, o gestor vai ter que se perguntar por que para a mulher negra é X mais 10. E vai ter que rever isso. Então, a gente não tem essas diretrizes nem pelo Ministério da Saúde, nem pelo Estado e nem no município. Então, nós temos uma luta histórica para ter o dado desagregado, mas ele não vai ser utilizado na hora que eu estou fazendo, por exemplo, a programação anual de saúde. Então, são alguns aspectos, isso falando na atenção mais direta, e, ao mesmo tempo, a gente tem que levar... Oi? O tempo, se der né? para ir concluindo, viu? Vou sim. Ao mesmo tempo, nós temos que lidar com a árvore e com a floresta, né? Você tem medidas que foram tomadas no plano macro que vão estar afetando. Por exemplo, em janeiro de 2015, se abriu o SUS ao capital estrangeiro. Eu não preciso dizer que capital não está preocupado com direitos. Você tem a emenda constitucional 95/2016, teto de 20 anos para saúde, educação, dentre outros. Você tem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Quando eu estou falando de qualidade, isso está embutido nesse processo. E algumas últimas observações também relativo, por exemplo, quando eu trato do tema de violência doméstica, né? A saúde faz parte dessa rede. Agora, como eu poderia potencializar isso, por exemplo, com os agentes comunitários de saúde? Eles estão nos bairros, eles conhecem, eles são daquela realidade. Não é no sentido de sobrecarregar o papel, mas que a gente poderia agir de uma forma preventiva. E, por fim, quando eu estou falando da atenção à saúde, eu tenho que considerar desde o vigia, da pessoa encarregada da higienização, que eles são parte da equipe de saúde. E nós não o fazemos. Eles são parte. Porque, muitas vezes, a barreira começa lá no que fica fechando e abrindo o portão. Ele tem um papel nesse processo. E dessas pessoas que ficam esperando fora, porque a unidade só vai abrir às 8. Mesmo que eu tenha espaço para acomodar essas pessoas, só vai abrir às 8. Nem todo mundo consegue. Ou seja, oxalá nós tenhamos efetivamente essa vontade de romper com esses processos que reforçam as desigualdades, que mantêm hierarquias e que estão ao nosso alcance alterar algumas dessas realidades e perceber o sistema de saúde como um sistema complexo, com várias entradas e saídas, e realmente eu torço com coração, mente e espírito que a gente consiga avançar em relação a isso. Quando a gente fala dos impactos da Covid, é natural que a Covid vai afetar mais, natural, pelo que temos de estrutura, a população negra, pobre, deserdados e degradados da terra. Não deveria ser um espanto, porque isso estamos constatando isso diariamente, mesmo quando eu não atendo aquela população
que chega na porta da unidade para ser atendida. E não se faz referência e contra-referência. Há muito que se discutir e falar, mas eu paro por aqui. Muita. Mas existe também muita coisa que a gente podemos fazer, porque está nas nossas mãos. Mas foi um bom começo, já deu um bom pontapé e a gente vai continuar aqui a discussão. E agora eu vou chamar a professora Lorene Pinto. Lorene, ela, além de ser professora da Faculdade de Medicina, ela foi pró-reitora de desenvolvimento de pessoas, mas principalmente o papel dela assim, no Sistema Único de Saúde, que ela desenvolveu até hoje, sua inserção no Sistema Único de Saúde, como superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde na CESAB, né? Então, Lorene é uma pessoa que tem vasta experiência nessa questão da organização dos sistemas de saúde, especialmente no que diz respeito à vigilância da saúde, à organização da atenção básica. Então, Lorene está aqui para contribuir com sua fala. Por favor, Lorene. Bom, boa tarde, quase noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Eu só consegui entrar aqui agora pelo celular, porque na hora H a internet aqui na região pifou e eu não consegui entrar pelo laptop, mas acho que está dando para a gente conversar. Eu queria começar parabenizando a Olívia pela trajetória, pela coragem de se colocar à disposição de um projeto numa cidade tão difícil e complicada como é Salvador, né? E que ela conhece bastante, na verdade. E eu acho que Inês já fez uma introdução aí bastante interessante, porque exatamente onde eu ia começar era trazer a forma como nós concebemos saúde, que a forma de intervir tem muito a ver com como concebemos, né? Se nós concebemos saúde como direito social, já parte do pressuposto de que várias políticas públicas são importantes para garantir esse direito, né? E não só a saúde enquanto setor, enquanto serviço. E considerando que a gente está se enfrentando com problemas numa cidade, uma metrópole como Salvador, 3 milhões de habitantes, bastante desigual, né? Esse adoecer e morrer diferenciado em função da inserção social das pessoas, da permanência naquele território. Então, eu vou enfatizar um pouco e até ser muito propositiva, porque eu acho que eu posso dizer isso para as minhas companheiras que estão aí, né? Eu acho que Salvador precisa não só de uma reviravolta nesse sentido das colocações que Inês fez, né, no sentido de tratar os diferentes de forma diferente pela necessidade que se coloca, ou seja, o território se impõe, a realidade presente dos territórios se impõe. Então, eu acho que expandir a atenção básica como um espaço privilegiado de cuidados no sistema de saúde, pensando nesse espaço como uma forma resolutiva, adequada, preparada, mas para atender ao território com seus problemas, da forma como ele se apresenta, com toda a diversidade que está ali colocada, na verdade, tentar desburocratizar esse processo de organização do serviço, porque eu acho que a gente precisa ousar nisso. Não é simplesmente implantar a unidade básica de saúde de qualquer jeito, reproduzindo o programa, ou seja, a estratégia de você organizar a atenção primária, e vários países fizeram isso, têm efeitos demonstrativos importantes, né? Ou seja, você utilizar essa atenção básica, como chamamos aqui no Brasil, organizada de forma a atender às reais necessidades colocadas pela população daquele território, criando vínculo, com o cuidado de forma longitudinal, acompanhando os problemas, inclusive tem impactos importantíssimos na redução de vários dos problemas e agravos à saúde das pessoas. Alguns exemplos, inclusive dentro de grandes cidades no Brasil, de forma pontual, mas eu acho assim que o meu sentido é de desburocratizar a expansão do sistema de saúde, porque senão a gente vai ficar reproduzindo um modelo que já se demonstrou não ser suficiente para resolver os enfrentamentos que nós temos que enfrentar. Então, assim, uma cidade desigual, os determinantes sociais que definem se adoecer e morrer de forma diferenciada, e o perfil epidemiológico que nós temos que lidar, né? Nós temos hoje um somatório de problemas, além dos problemas ambientais, que interferem diretamente nessa determinação, né, do formato e dos problemas que acometem as pessoas, nós temos também que pensar, principalmente nas doenças crônicas. E hoje não dá mais para dizer a doença crônica só tem uma determinada parte da população. Não. O rico, o pobre, se somam os problemas. Nos pobres se somam mais ainda, porque, além dele não ter outras questões resolvidas, ele também vai ter a doença crônica que o rico tem, a hipertensão, a diabetes, mas ele também tem outras que vão se somar nesse perfil de adoecimento, né, e de mortalidade, como nós sabemos. Além de causas específicas que, como Inês citou aí, a gente sabe que a ocorrência é muito maior em determinados grupos da nossa população. Então, se a gente organiza
a atenção à saúde, de forma a enxergar isso tudo e poder intervir, inclusive acionando e sinalizando para outras políticas públicas, porque eu acho que um papel importante que o setor saúde tem, enquanto sistema de saúde, é sinalizar para as outras políticas onde as intervenções devem ter prioridade. Por exemplo, onde é que tem que chegar logo a água, onde é que tem que tratar a questão do saneamento, onde é que tem que ver a questão da violência. Então, assim, a saúde tem um papel fundamental nesse processo, né, de ser o sinalizador para as outras políticas fazerem os seus investimentos e realmente serem efetivas na solução de determinados problemas. Então, acho que uma estratégia importante que os gestores que se propõem a assumir a gestão do município de Salvador é pensar numa forma diferenciada, socialmente determinada, de expandir o seu sistema de saúde. E aí eu acho que é estratégico estruturar a atenção básica mesmo, nesse formato. Temos exemplos importantes de unidades que estão aí consolidadas, as mais antigas, inclusive, mostrando que 5, 6 anos, a mesma equipe junto, com a vinculação com aquela comunidade, conhecendo todas as famílias. Nós temos pessoas com hipertensão com 5, 6 anos sem ir na emergência, pessoas com asma com 4, 5 anos que não vai na unidade de emergência. Por quê? Porque tem um cuidado, está amparado na unidade, tem uma equipe de referência que acompanha no cotidiano da sua vida ali, além de monitorar outras ocorrências, né, em relação a essa população. Então, acho que investir na atenção básica bem estruturada, qualificada, ela traz impactos importantes na redução dos internamentos, na redução da mortalidade por algumas causas, na melhora das coberturas vacinais e no olhar diferenciado, porque o sentido de você territorializar o cuidado é exatamente para fazer uma desburocratização desse processo de cuidado, de oferecer o cuidado e assistência, ou seja, o que vale para um território, digamos, no subúrbio ferroviário, pode não valer para um território que está aqui no distrito Barra Rio Vermelho. Então, nós não podemos trabalhar com uma régua, como a gente fala na prática, de que vai botar todo mundo no mesmo lugar, na mesma forma. Não, a cidade é diferente, a forma de ocorrência é diferente e tem diferenças que nós precisamos abordar de forma, senão a gente não promove a equidade, né? Os diferentes têm que ser olhados de forma diferente. Então, eu acho que eu não canso de fazer esse discurso porque eu acho que ele ainda não é o cotidiano que orienta a implantação dos serviços, né? A questão da equidade, que eu acho que ela é fundamental. Então, pensar no território com tudo que ele se apresenta, com todas as dificuldades que ele se apresenta, para que a gente possa intervir e acionar as outras políticas necessárias para aquele local. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente coloca para quem se dispõe a assumir essa gestão de Salvador. E fora essas questões, quer dizer, você só expande o sistema também se você tem uma política de pessoal que vai ser condizente com a necessidade que o sistema precisa, né? O processo de fazer a gestão das unidades e do sistema, e a relação dessas unidades também com os outros espaços de maior complexidade, no sentido da incorporação tecnológica, porque esse, para mim, é o mais complexo, né? A atenção básica, para mim, é a unidade de maior complexidade pela forma como ela tem que lidar com o território, onde ela vai estar acompanhando e com o olhar que ela deve ter de cuidado sobre aquele território, né? As necessidades dos diversos grupos populacionais específicos, as diversas formas de atender necessidade desses grupos, eu acho que isso é importante. E aí a questão do respeito, da equidade, dos cuidados qualificados e mais ainda, a democratização do acesso. Eu não vou me repetir ainda, mas eu acho que um ponto que eu coloquei aqui, Inês já trouxe lá, que eu acho que essa coisa do funcionamento das unidades já não dá mais para a gente lidar com esse formato, de 8 às 17 horas, de 8 às 18 horas, né? Ou de 7 às 17. E é burocrático. O sistema de saúde, no formato territorializado, ele não pode ser burocratizado, ele tem que pensar nas pessoas. Então, se eu tenho trabalhadores que só podem vir aqui à noite, ou final de semana, ou sábado, eu vou ter que fazer uma gestão de pessoas para manter essa unidade aberta, funcionando, no horário que as pessoas podem vir aqui, né? Enfim, eu sinalizo essa questão da atenção básica como, assim, se tivesse que escolher qual é o maior investimento que um gestor que vai assumir essa cidade precisa fazer, para além das 330 e poucas equipes que nós temos hoje, nós temos que ter um impacto importante para a população de Salvador, que é a expansão da atenção primária qualificada, né? Com esse olhar, desburocratizado, é a expressão que eu uso, é para olhar a realidade como ela realmente se apresenta, e não como a gente quer com os benditos programas. Não, sim, o programa, eu também condeno, viu, Inês? Eu acho que tem que desburocratizar isso, e os problemas estão aí colocados para a gente enfrentar. E também me colocar à disposição. A gente
e a gente possa construir uma proposta que seja realmente... Perceber que justamente é a população negra mais pobre que tem os piores indicadores. Então, tem que tratar de forma mais adoece. Se é a população que mais sofre, é nela que nós temos que fazer os maiores investimentos. E a atenção básica ela é estruturante do sistema, inclusive deve servir como referência para encaminhamento do paciente, do usuário, nas redes de atenção para média e alta complexidade. Nós temos um grande desafio, Olívia, que é o sistema hoje, as pessoas entram no sistema, grande parte da população, não pela atenção básica, entra pelas emergências, entra pelo especialista. Isso torna o sistema ineficiente, caro e não resolve os problemas crônicos da população. O acompanhamento na atenção básica, aquele acompanhamento longitudinal no ciclo de vida das pessoas, desde a criança até a velhice, até você acompanha e sabe o histórico, é isso que a gente vê nos países desenvolvidos de sistema universal, você ter um acompanhamento a vida inteira daquela pessoa, dos problemas de saúde dela ao longo da sua vida. Então, Lorene e Inês trouxeram questões importantíssimas, e agora eu passo para a doutora Marilda Souza Gonçalves, que é pesquisadora da Fiocruz, minha colega professora da Faculdade de Farmácia, que também não se recusa a dar a sua contribuição onde quer que precise para poder melhorar o sistema de saúde. Muito obrigada, Marilda, pela sua presença. Pode falar. Então, eu gostaria de cumprimentar todas, né, e a Olívia, em primeiro lugar, também a Gisélia pela moderação, e as colegas Lorene, Aladilce e Maria Inês, nesse final de tarde, né, nesse debate. Então, inicialmente, eu gostaria também de me solidarizar com todas as vítimas, né, da pandemia, da Covid, que esse é um ponto de pauta que tem realmente feito a gente trabalhar sem parar com relação a esse assunto. E também falar sobre hoje é o Dia da Ciência, né? Então, na verdade, falar dos pesquisadores, pesquisadoras, e colocar em pauta também, antes de entrar no assunto da nossa mesa, a pauta também da ciência, né? E que com relação a verbas, com relação a todo o projeto brasileiro, né, que tem sido destruído nos últimos tempos com relação à ciência mesmo, né? Então, assim, esse é um dia especial, um dia de reflexão, exatamente no meio desse problema de saúde pública tão grande que nós estamos enfrentando, e colocar a questão da ciência como também primordial, e juntamente com a saúde, né? Porque a ciência é um pilar importante para que nós tenhamos também a saúde. O microfone de Marilda está fechado. O primeiro ponto que eu coloquei, né, e foi exatamente a questão da desigualdade, dessa desigualdade social, do isolamento social que nós temos na cidade, eu também, e com relação à nossa atenção básica. Eu sigo na linha de Inês e de Lorene, mas eu colocaria um ponto que eu acho importantíssimo dentro dessa atenção básica, que é uma valorização dos agentes de endemia, dos agentes de saúde, comunitários de saúde, porque nos nossos projetos na comunidade, nós vemos que realmente, para que tenha essa atenção básica atuante, a gente precisa valorizar, ter um programa de valorização dos agentes comunitários de saúde. Então, eles terminam desistindo porque não ocorre esse incentivo, né? E nas discussões agora, no ambiente da pandemia, a gente tem visto essa questão do isolamento social mesmo, né? Então, assim, as pessoas, porque todo mundo fala, olha, você tem que ficar isolado. Então, numa reunião que eu estava com as comunidades, teve o depoimento de uma pessoa
da comunidade, ela pediu a fala e ela disse, olha, nós já somos isolados socialmente. Então, esse é um aspecto que tem que ser olhado de uma maneira muito, eu acho assim, que cuidadosa, né? Então, assim, as diferenças existem, mas a gente tem que realmente colocá-las na mesa e discutir isso de uma maneira que realmente a população ela consiga melhorar nesses aspectos. Então, assim, os aspectos econômicos, sociais, os indicadores sociais, eles são importantes para serem colocados em pauta e em discussão, e eu avançaria um pouco mais com relação à Agenda 2030, que tem os 17 ODS, né, que eu acho que eles falam de uma maneira bem positiva de todas essas agendas, né? Então, eu peguei até alguns, somente para citar, lógico que eu não vou falar de todos, mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem alguns que são importantíssimos, e eu acho que, assim, eles são muito relacionados, estão muito relacionados à cidade de Salvador. Então, a saúde e bem-estar, fome zero, erradicação da pobreza. Nós temos lugares que estão, nessa epidemia, nessa pandemia que nós estamos passando, as pessoas, nós estamos pregando o isolamento social. As pessoas, olha, você tem que ficar em casa. Eu ouvi um depoimento dizendo, a rua é o lugar que nós ficamos. Como é que nós vamos ficar dentro de uma casa que tem 11 pessoas? Como é que se faz um isolamento desta maneira? Então, assim, tem que ter uma linguagem que realmente atinja a população. Então, nós precisamos de programas econômicos que deem oportunidade a essa população. Então, a igualdade de gênero, as questões outra questão é a redução da desigualdade. Então, ter programas que, junto com toda... Eu sei que realmente é difícil, né? Então, eu congrego com Lorene quando ela fala que é um desafio, né? Uma cidade como Salvador, que é uma cidade que é desigual, é uma cidade que é grande, né? E que, na verdade, são diversas Salvador, né? Então, é mais de uma cidade, né? Dentro de um único local. Então, você tem... E a pandemia da Covid-19 é um exemplo que nós temos, né? A população vulnerável, ela está sofrendo muito, os óbitos, eles estão mais na população mais vulnerável, na população negra, e isso não acontece só aqui no Brasil, né? Em Salvador, mas no Brasil como um todo, e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso foi visível, o número de indivíduos que perderam a vida e que eram da população negra. Então, um olhar especial para todas as doenças crônicas e que são muito relacionadas à população negra, já foram citadas anteriormente, né? A doença falciforme, diabetes e várias outras doenças, hipertensão, que é muito ligada à população negra. Então, eu acho que, na verdade, nós temos que ter esse olhar, sem contar em outros aspectos, né? O aspecto do feminicídio. Então, assim, um olhar para as mulheres. Existe a diferença no pré-natal, existe a diferença no parto, existe a violência e o feminicídio. Então, são aspectos que não estão relacionados à doença, o feminicídio, mas à violência. Então, é um desafio. É um desafio porque são várias nuances que devem ser tratadas. O Sistema Único de Saúde, ele precisa, de fato, ser universal. Ele precisa estar à disposição de todos e precisa haver uma facilidade para que as pessoas que necessitam o usem com tranquilidade e ele seja realmente afetivo. Então,
a pandemia deixou isso muito claro, né? Essa necessidade de nós organizarmos de forma efetiva e de haver realmente investimentos no nosso Sistema Único de Saúde, que existe, mas que precisa realmente ser olhado com essa visão. Um outro aspecto, já está no tempo? Já para concluir, viu, Marilda? Já tá certo. Olha, quando você começa a falar, aí pronto, dispara, né? Mas é mais difícil, 10 minutos com tanta coisa, eu vou é na difícil. mesma linha de Maria Inês, de Lorene, eu acho que o que a gente precisa realmente é isso, e falar é bom, né? Quando você fala, você vai sentindo que realmente você tem pessoas que congregam com o mesmo pensamento que você, e isso é muito bom, encontrar pessoas que estejam pensando igual a você. E só o fato de estarmos aqui discutindo significa que existe uma luz e que essa pode ser, realmente, esses problemas podem ser enfrentados. Então, me coloco à disposição, não vou me alongar mais, tá, mas eu agradeço vai ter oportunidade imensamente. De outra rodada Pois é, vocês. A oportunidade, eu agradeço imensamente. Obrigada, Marilda. Eu passo imediatamente para a Ladilce, que é enfermeira, mestre em saúde coletiva e vereadora, já pelo 4º mandato, e também com grande experiência no acompanhamento da gestão municipal de saúde em Salvador. Por favor, Ladilce. O microfone da Ladilce, abra, por favor, o microfone. Boa noite a todos e todas e todes, a quem está acompanhando, né? Esse debate é um debate estratégico. Eu quero saudar Gisélia, nossa mediadora, saudar as nossas companheiras aqui de mesa, professora Lorene, professora Marilda, Maria Inês, Leninha, Kilson, Edênia, e tem muita gente, viu? Muita gente boa nessa bancada. E fazer uma saudação especial à Olívia Santana, que nos reúne a todas aqui, que tem feito esse debate, né? Eu acho que é muito bom a gente começar a fazer montar um programa de governo, que eu espero que seja vitorioso, né? Todos nós estamos batalhando para isso, dessa forma, conversando, discutindo, ouvindo. Né? A saúde é uma questão que eu acho que nós estamos vivendo um momento no mundo que está provado que os estados, né, os países, precisam de sistemas públicos de saúde, de sistemas universais. Está mais do que provado. Né? É uma necessidade imperiosa. Né? O Brasil poderia estar numa situação melhor, né? Se não fossem as ingerências e os absurdos políticos que nós estamos vivendo, o pandemônio que nós estamos vivendo, nós teríamos desfrutado da vantagem de termos o Sistema Único de Saúde, porque é um sistema capilarizado que chega aos 5.500 e tantos municípios brasileiros, mas, infelizmente, a gestão disso não favoreceu. Mas eu quero levantar aqui que está provado que, por essa situação que nós estamos enfrentando, que nunca tivemos antes, que é preciso que os estados tenham sistemas de saúde que possam dar conta dos desafios como esse que nós enfrentamos agora e como tantos outros que nós temos e que apareceram nesse momento da pandemia, apareceram de maneira muito aguda, né? Os problemas todos de saúde. Eu queria, já foi aqui falado, comentado sobre que nós precisamos, essa luta, essa batalha, esse desafio por mudanças na saúde, por nós construirmos um projeto transformador das condições de reprodução humana, de vida. É preciso que a gente tenha um projeto, tenha conceitos, né, afirme um modelo de atenção. Eu sempre, a gente tem como referência, né, nós temos outras referências de conceito de saúde, mas a referência, eu acho que mais apropriada para esse debate é o que está na Constituição, né, Federal,
que é a saúde, todo Estado tem que assumir, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, e essas políticas sociais, leia-se educação, trabalho, renda, lazer, cultura, transporte, saneamento, todas as condições para evitar o risco de adoecer. Então, pensar a saúde no aspecto positivo, na lógica do positivo, na lógica de resolver problemas de saúde, de evitar que as pessoas adoeçam. Esse é o conceito que a gente precisa afirmar. É o conceito que vem permeando a construção do SUS durante esses 30 anos, né, depois da Constituição Federal, que foi um processo, esse conceito não está lá por acaso, foi depois de maturação, de debate, né, de muito aprofundamento. Então, é um conceito fantástico, porque ele reúne isso, o dever, o direito, o dever, os aspectos legais e o modelo de atenção, né? Saúde precisa ser a resultante das condições de vida. Então, os governantes têm que assumir o desafio da saúde, o projeto de saúde, como uma questão de governo, não apenas do segmento da saúde, do setor saúde. Então, quando pensar saúde, é preciso pensar que você tem que através da educação, através da assistência social, através das políticas de emprego e renda, tudo isso tem que confluir para que você garanta condições de saudabilidade, cidades saudáveis, esse conceito, né, de evitar o risco, né, então, a saúde tem que ser isso. Além disso, uma rede de ações e serviços para promover, proteger e recuperar a saúde. Então, eu acho que esses aspectos são basilares para a gente ter como referência para montar um projeto de governo que valorize a saúde, que traga a saúde para o leito do que a gente, da reforma sanitária, do que a gente pensou, do que a gente vem batalhando. Porque o que nós temos? Durante esse período todo, nós temos nos enfrentado no Brasil de atenção, que é esse que Lorene falou, que é esse que Inês falou, que é a professora Marilda, da vigilância, da atenção básica, de acompanhar as famílias, de monitorar riscos. Nós temos batalhado por esse modelo, mas ao lado disso, nós temos nos enfrentado com um modelo que é um modelo apenas da reprodução de capital. A área da saúde é uma área de alta acumulação de capital, de consumo de tecnologias, de medicamentos, né, de materiais, de enriquecimentos de grupos privados. Então, nós precisamos compreender isso, e isso se dá nacionalmente, mas se reflete e se realiza nos territórios, no local, nas cidades. Então, acho que a desafio das cidades ele é fundamental para a gente mudar a lógica. Também lembrar que nós não vamos poder mudar o modelo de atenção, o financiamento da saúde, nem mudar a nossa organização dos serviços de maneira isolada, município. Essa é uma questão que é nacional, né? Inês trouxe aqui, nós temos programas verticais ainda, nós temos o financiamento que é definido, por exemplo, se o Ministério da Saúde diz que agora nós vamos financiar UPAs, né? Aqui em Salvador se transformou a unidade básica de saúde em UPA. Se transformou a unidade que ia ser, onde ia ser construído unidade de saúde da família, se implantou uma UPA, porque o financiamento era para a UPA. Isso reproduzindo uma lógica antiga, uma lógica que desde a época antes do SUS que era combatida, financiamento centralizado. Então, mudar o local está relacionado com nós nos articularmos para uma batalha nacional, que passa, na minha opinião, passa muito pelo financiamento. Nós temos um subfinanciamento, já foi aqui colocado, está muito bem escrito no documento que Gisélia sistematizou. Não existe a gente pensar nessa transformação que a gente quer da saúde em Salvador ou em qualquer outro município, sem a gente lutar junto com todas as outras forças em uma frente ampla pela revogação da emenda 95, que congela por 20 anos os recursos em saúde. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar
pensar localmente e também fazer as articulações para a gente, as mudanças, o desmonte que foi feito nos últimos anos, de 2016 para cá, com o impeachment da presidente Dilma, as mudanças que foram feitas, que faz um retrocesso no SUS, as questões que a gente ia conseguindo, como as mudanças na política de atenção básica. Nós temos, por exemplo, hoje, a possibilidade de ter, por equipe de saúde da família, um agente comunitário apenas, e está consistindo a equipe, né? Nós temos, por exemplo, a mudança na legislação da reforma psiquiátrica, que traz o hospital, o manicômio para o centro da política novamente. Então, tem coisas que a gente tem que estar trabalhando localmente, resistindo, mas também fazendo, né, o controle social, articulando politicamente as forças para a gente derrotar esse pandemônio que está aí a nível nacional. Então, voltando aqui para o nosso conceito de saúde, que é a nossa referência maior... Um minuto, Aladilce. Um minuto. Já tô finalizando, Gisele. Certo. O tempo passou rápido. Mas, finalizando, então, essa rede de ação e serviço que é o SUS, né, que tem que garantir esse modelo de atenção, que é o modelo para resolver problemas, não é o modelo para consumir. Tem que ser tudo isso que vocês falaram aí. Mas eu queria só, Gisele, me permita, trazer para a realidade aqui de Salvador, porque a gente fala teoricamente, mas eu preciso trazer o que é essa rede de ação e serviço. A gente falou muito de atenção básica, mas tem um princípio do SUS, que é um princípio da integralidade. Mesmo que a base, a referência, seja o território, o distrito sanitário, a unidade básica e sua clientela descrita, nós temos que pensar como é que essa população vai, como é que ela está fazendo, que percurso ela está fazendo para ter atenção integral, como o Sistema Único de Saúde prevê. Aqui em Salvador, nós temos o sistema que a atenção primária, né, que seria as ações de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, né, as ações de saúde do trabalhador, a atenção básica, através das unidades de saúde da família, das unidades básicas de saúde, o centro de atenção psicossocial. Isso aqui, nós temos, aqui são os serviços próprios do município, né, os serviços próprios do município. Nós temos as UPAs, né, a rede de atenção pré-hospitalar, né, temos SAMU, e temos um sistema de média e alta complexidade. Isso é o SUS aqui. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, se a gente pegar isso aqui e for ver em relação ao financiamento, como é que os recursos da saúde são aplicados aqui, são distribuídos? Então, nós vamos ver que, na média, na média e alta complexidade, que é a assistência hospitalar, assistência ambulatorial, né, exames complementares, etc. e tal, 50% dos recursos da despesa está aí, dos recursos consumidos estão aí. Na vigilância sanitária, 0,10% do orçamento. Na vigilância epidemiológica, 0,05%. Na atenção básica, 3,52%. Então, a gente já vê por aqui que nós temos um desafio muito grande, que é local, mas que é também relacionado com como esse sistema é financiado. Tem uma experiência interessante aí, que foi proposto por uma médica, talvez Lorene deve conhecer, Lua Morena, que é o Salvador, que o prefeito absorveu e batizou de Salvador Protege, que tem uma proposta para inverter essa lógica, porque nós precisamos mexer com tudo isso que você falou, Inês, e que Lorene falou. É preciso levar a saúde de Salvador a sério, porque o que se trata aqui é que esses segmentos aqui, esses 50% dos recursos, eles são distribuídos entre as clínicas e laboratórios contratados, os hospitais contratualizados, o setor privado. Porque, infelizmente, o SUS, né, que foi pensado para ter o setor privado como complementar, hoje ele é principal. E aqui em Salvador cresce a cada dia que passa. O hospital inaugurado é terceirizado, né? Nós temos empresas terceirizando serviços públicos de saúde em Salvador. Então, o dinheiro, o grosso do recurso, vai para onde?
vai para o setor privado lucrativo ou filantrópico. Então, temos que mexer nessa lógica, temos que mexer. Além disso, além desse montante, nós temos aqui, eu não tenho tempo, senão eu ia mostrar para vocês, a história das irregularidades e do desvio que essas empresas que terceirizam a mão de obra, mesmo quando se chama de filantrópica, têm praticado em Salvador. São escândalos, gente presa, aí uma empresa muda, a turma que estava na empresa que foi denunciada passa para outra empresa e aí segue. A história segue. Essa é a realidade que a gente vai ter que enfrentar. E outra coisa é que não dá para você ter gerente de unidade, coordenador de distrito sanitário, indicado por liderança política partidária, por indicação política partidária. Né? Não dá. É preciso que a gente leve a sério isso. Eu sei que mexer com essas coisas não é fácil, a Olívia vai ter que, né? Vamos ter que ver com cuidado, mas tem que mexer com isso, porque não há possibilidade de você fazer um projeto e fazer uma atenção à saúde baseada em critérios epidemiológicos, né, e sociais de saúde, quando a determinação, quando quem está na gestão tem outros interesses. Então, aqui as coisas são determinadas pelos interesses clientelistas. Hoje, cada unidade, cada distrito tem um dono. Então, isso também a gente tem que ver. A organização dos serviços, Gisélia, que tanto as meninas falaram aqui, ela não se dá aqui para cobrir vazios assistenciais ou para promover a equidade, né, para mexer com as questões do racismo, não se dá para atender os interesses do determinado liderança, vereador ou outras lideranças políticas aí, que são do grupo do prefeito, dos prefeitos que têm ocupado. Então, essas questões, muito bem, a meu ver, são fundamentais, importantes. Eu não tenho mais tempo, mas quero... Mas, Dil, ver a questão dos trabalhadores. Pronto, acabei. Dil, você tem muita coisa para falar, como todos, mas a gente tem um tempo limitado. Então, a gente ainda tem que ouvir. Eu acho que depois dessas primeiras explanações, a gente vai, então, falar com... Olívia vai falar, e a gente passa depois para os debatedores, para as pessoas aqui que estão representando os nossos companheiros, que estão representando os usuários, né, Edênia como trabalhadora. Então, eu vou passar para a primeira impressão aí de Olívia sobre essas exposições, como é que a Olívia está vendo aí essas exposições e o que é que ela está achando dessas questões colocadas. Por favor, Olívia. Então, Gisélia, primeiro eu quero agradecer a todas as exposições aqui feitas de muita qualidade, né, muito importantes, e dizer assim, alguns elementos que eu considero que são fundamentais, que a nossa pré-candidatura tem abraçado. Primeiro, uma fotografia real do que é a cidade, o que é a Salvador real, neste aspecto, particularmente da saúde. Né? Nós entendemos que nós temos, não só como agente público, mas também quem se propõe a fazer uma disputa corajosa, realmente, Lorene, como essa, né? Então, eu, mulher negra, me disponho, filha do povo, me dispondo a ser candidata a prefeita de Salvador. Para mim, um grande desafio é fazer a luta nacional em defesa do SUS, é uma agenda que todos os prefeitos deveriam abraçar com muita força. Nós temos que fazer um grande movimento por uma modificação dessa emenda constitucional que congelou os recursos, né, em diversas áreas sociais e na saúde. Nós tivemos uma perda de mais de 22,3 bilhões de investimento no SUS. Isso não é qualquer coisa, isso impacta na cidade, no bairro, na ponta. Então, é preciso compreender, por exemplo, o prefeito ACM Neto discute a situação de saúde, falta de recursos em Salvador, mas ele apoia um presidente que tem asfixiado todas as áreas sociais, tem desmontado o SUS. A pandemia expôs essa ferida, porque o SUS é utilizado por 75% da população brasileira. Em Salvador, o sistema municipal de saúde é procurado por 72% da população.
E com essa pandemia, e no pós-pandemia, com desemprego, as pessoas mesmo de classe média, que não vão mais poder pagar uma parcela, não vai mais poder pagar plano de saúde privado. Vai para onde? Vai para o sistema público. Precisa encontrar uma rede pública funcionando. Nós queremos uma rede pública universal, efetivamente universal, que possa atender qualquer pessoa que chegue. Mas para que ela seja universal, é preciso ver esses vazios assistenciais, como muito bem fez aqui referência, né? Lorene, Gisélia, eu quero dialogar com a fala de Maria Inês, né? Quando ela fala que a própria disposição de horário de funcionamento da rede já é um elemento de exclusão, por todos os argumentos que já foram levantados, e eu não vou aqui me repetir. Nós temos que ter foco, quando a doutora Marilda fala da Agenda 2030, um dos elementos da Agenda 2030 é a redução da mortalidade materna. Isso não pode ser invisibilizado, porque o que é invisibilizado não é tratado. E a nossa pré-candidatura se dispõe a tirar o lixo debaixo do tapete. Nós não podemos, eu faço uma analogia com essa situação dos invisíveis, que na hora do auxílio emergencial, você vê o presidente da República, os agentes públicos que deveriam ter o controle da situação, o conhecimento real do povo brasileiro, dizer, nós não sabíamos que tínhamos 46 milhões de brasileiros invisíveis, sem conta, sem registro sequer, não é? Sem CPF. Então, essa realidade precisa ser estudada. Então, é preciso ter os dados, e aí, Inês, acho perfeita a sua colocação, nós não podemos fazer dos dados, gente, elementos acadêmicos, apenas para alimentar as teses. Os dados precisam ser referências para a adoção de políticas públicas efetivas, e é preciso dar mais para quem mais precisa. Então, se finalizando, se na região, né, da Orla Atlântica eu tenho indicadores mais baixos, a questão da mortalidade materna já não é um problema mais grave, então eu tenho que adotar política onde realmente é grave, para equilibrar, subir e garantir, de fato, o equilíbrio, né, entre as diferentes regiões da nossa cidade. Então, nesse sentido, eu quero dizer que nós temos diretrizes gerais, sim, para a saúde em Salvador, entendendo que é necessário enfrentar as iniquidades e desigualdades sociais em saúde por meio de políticas públicas intersetoriais, interseccionais, essa palavra que sai da raia do discurso acadêmico, dos movimentos sociais, e passa para ser um elemento de referência para a elaboração do nosso programa, né? Políticas integradas e articuladas para a promoção de uma cidade saudável. Essa é a concepção, a diretriz maior que nós temos. Nós vamos implementar um novo modelo de atenção à saúde, centrado na promoção. Quando se desqualifica, quando se vulnerabiliza a atenção básica, significa desequilibrar a estrutura do sistema e botar foco exclusivo na medicina curativa, ou seja, do hospital, quando a saúde da pessoa já está mais deteriorada. Salvador tem 15% da sua população com doença crônica, a exemplo da hipertensão. 26%, desculpem, da população soteropolitana sofre de hipertensão. Qual a política de atendimento para que essa pessoa não tenha que baixar na porta de um hospital? Nós temos que ter 7% da população que tem diabetes. Nós estamos vendo aí que a pandemia causada pelo coronavírus, a Covid tem matado principalmente pessoas que têm essas comorbidades, diabetes e hipertensão. As pessoas ficam vulneráveis e elas podem vir a óbito, não é? Tem uma outra questão
uma outra diretriz, terceira, que eu quero citar, que é, aliás, ainda nessa questão de implementar um novo modelo de atenção, é necessariamente, Lorene, a cobertura da atenção básica não pode ser de 51%, gente. Estava a maior polêmica entre o governador do estado da Bahia e o secretário de Saúde. O governador dizendo que Salvador não conseguiu atingir nem 50% de cobertura da atenção básica. E o secretário dizia, não, a gente já chegou a 50, a 51. Nem menos que isso, nem isso. Nós precisamos ampliar essa cobertura. Se 70% da população, 72% da população se utiliza da rede SUS, nós temos que ter cobertura para 100% desta população que se utiliza dessa rede. Nós não podemos parar a ampliação da atenção básica, nós temos que investir nessa infraestrutura de atendimento para garantir qualidade de vida, saúde para o povo de Salvador. E, por fim, ampliar o acesso da população a ações e serviços de saúde com qualidade, humanização e cuidado. Então, do porteiro ao médico. Nós temos que criar um grande movimento pró-saúde em Salvador. Nós temos que ter política para os profissionais da saúde, temos que ter comprometimento desses profissionais com essa agenda pública de qualidade, que é preciso o médico, ao atender um paciente no posto, olhar no olho, tocar nesse paciente, entendeu? E que ela ou ele saia dali com uma visão de que, de fato, fui atendido, estou me sentindo mais confortável, mais segura ou mais seguro. E sinalizo também, então, os pacientes com transtorno mental, não é possível ter um CAPS-3, 2 CAPS-3, e ficar comemorando. Nós precisamos que toda a rede CAPS atenda as pessoas, atenda bem, não é? Tenha Congelou. Mas tem capacidade de acolher esse paciente, não é? E não deixá-lo por aí e as famílias sem nenhuma condição de segurar. Então, nem manicômio e nem abandono. Nós temos que ter uma política assertiva para essa população. E políticas específicas, não tenho tempo aqui para falar, mas nós temos, no nosso programa, haverá sim política para a saúde da mulher, política para a saúde da população negra, uma política decente para as pessoas com deficiência. Gente, 34,5% da população de Salvador tem algum tipo de deficiência. Qual a política de saúde para esta população que a prefeitura apresenta? Então, nós temos compromisso real com esta agenda, efetivamente transformadora e mobilizadora, não é, da população, um comprometimento dos profissionais e a luta por mais investimentos, sim, para a gente garantir um sistema de saúde pública decente e capaz de garantir a vida das pessoas. Então, é essa a contribuição que eu tenho aqui a dar e parabenizar e agradecer a toda essa equipe aqui que desfilou uma série de ideias, de propostas, de diagnósticos para o nosso programa. Obrigada. Muito bem, Olívia. Está vendo, gente, como a Olívia ela realmente se apropria muito fácil, né, da questão e já falou como uma sanitarista. Muito bem, Olívia. Parabéns pela sua fala. E agora eu vou... Zélia, me desculpe, só uma questão que as expositoras não falaram, e, gente, eu acho que a gente precisa ter uma referência. Se alguém puder contribuir, eu gostaria que vocês falassem, fizessem referência a essa situação do crescimento da dengue, chikungunya e zika em Salvador. Cresceu 740%.
a chikungunya. Aqui em casa, minha filha já teve, minha assessoria quase toda já teve chikungunya. A Zika tem consequências gravíssimas em relação aos bebês. E eu gostaria que se falasse um pouco política de enfrentamento também a essas doenças, né, que nós temos causadas pelo mosquito, né, a Aedes aegypti, e que a gente precisa ter resposta para isso também, em termos de política pública. Desculpa, acabou. Tá certo, Olívia. Eu acho que é uma lembrança fundamental. Hoje o povo está sofrendo muito com essas, né, com essas doenças aí transmitidas, as arboviroses, né, chamadas, e está uma verdadeira epidemia também, junto com a Covid. Então, é um sofrimento muito grande para as pessoas. Mas a gente precisa ouvir, né, os usuários aqui, que estão aqui nessa reunião. Nós temos aqui a Lurdinha, que ela é do movimento comunitário lá do Uruguai, né? E eu acho que ela tem, assim, também uma fala que pode nos ajudar enquanto visão do usuário diante das dificuldades do SUS. Obviamente, vocês já perceberam que nós estamos com um tempo muito apertado, então eu gostaria que você se restringisse aos 3 minutos, e a gente, com certeza, vai promover outros debates que a gente vai poder aprofundar outras questões em outros momentos. Tá certo? Então, por favor, Lurdinha. O microfone dela, por favor, abra. Abra o microfone de Lurdinha. É que eu não tenho acesso ao microfone. Alguém da administração aí do... Lurdinha, você pode tocar na tela do seu telefone e habilitar o seu microfone, por favor? E pode passar para outra pessoa. Aí, pronto, ela já conseguiu. Conseguiu, vai, Lurdinha. Olá, boa noite. Boa Bacana, noite. Tá? É um dos temas que as comunidades realmente precisam discutir, e a contribuição foi bacana. Eu só queria trazer uma distração. Eu não de habitação que saúde não está. Quando se vai discutir... Peraí. Dá algum problema aqui da gente. Há uma invisibilidade que vai desde o porteiro quando se vai discutir... Peraí. Dá algum problema aqui da gente. Há uma invisibilidade que vai desde o porteiro ao médico, como também que a falta de estímulo na participação da população. Não dá para a gente participar da saúde se a gente não é ouvido e, assim, não se troca saberes. Então, acho que qualquer, hoje, candidato à prefeitura, e a gente acredita nisso que a Olívia está fazendo, que é isso que faz a diferença. A escuta, ela é fundamental para a gente discutir o saneamento básico, que para mim é saúde. Para discutir a qualidade da água, a gente tem que ouvir a população, ouvir o povo. Infelizmente, ainda tem muito técnico, tem muitos gestores que ele não gosta da população, eles não acreditam na gente. A gente tem que trocar isso e fazer uma confiabilidade, transformar isso em confiabilidade que vai dar outro tipo de resultado. Uma outra coisa que eu acho importante é ver, assim, há uma falta de postos nas comunidades. Assim, eu moro no Uruguai, que fica localizado na península de Itapajipe, e que aqui é o maior número de população, e aqui a gente não tem nada, não tem posto de saúde da família, não tem nada. Então, é importante também a gente estar discutindo isso. Por que é importante ter um posto no Uruguai? Porque a gente acaba indo para Massaranduba, acaba indo para outros locais que vai encher, inclusive, outros postos de saúde. E essa questão também que a gente acredita, que é a prevenção. Aqui não tem programas que funcionem, tem num papel, sim, para a juventude, para as mulheres, para os idosos. Então, é fundamental também construir programas que a juventude se insira, que as mulheres se insiram, que o idoso se insira. Então, isso que a gente pensa que não é importante, que a população não tem capacidade, inclusive, de gestar,
é fundamental para a gente. E também fortalecer os conselhos locais de saúde. Aqui mesmo na Península tem poucos conselhos locais que não funcionam e a estrutura é um pouco de gestão, de apontar. Se eu sou, inclusive assim, tem uma coisa que é com quem o coordenador dos conselhos mais se adapta, não é pelo que a gente quer e acredita. Então, é fundamental, inclusive, que crie a confiabilidade na população e nas entidades que estão ao longo, as comunidades participar dos conselhos locais de saúde, de se sentir, ouvir, e, na medida, nem tudo que a gente propõe, ele tem que ser atendido. Agora, tem que dizer à população por quê, onde é que entra o dinheiro, com que é gasto, prestar conta, né? Ter uma contabilidade que a população tem acesso e diga, eu gasto nisso. Inclusive, as prioridades, a gente sabe que o dinheiro é pouco, mas se a gente precisa para uma comunidade, é discutido com a gente vai entender naquele momento por que aquela comunidade foi priorizada. Então, tem essas coisas que a gente precisa discutir e reconstruir essa relação que a gente tinha com a própria comunidade, que é de confiabilidade, é de acreditar e de perceber que, do outro lado, tem técnico como vocês e que, do nosso lado, tem uma parte da população que ela também está querendo discutir, que ela também está querendo entender determinados processos e que a gente, inclusive, pode contaminar com uma contaminação do bem outros processos e outras participação. Obrigada. Parabéns, uma fala lúcida, maravilhosa. A gente percebe que o povo e as pessoas que vivem, né, a realidade têm muito mais a ensinar do que os livros, né? Então, nessa hora aí, você deu um show de realidade e muito boa a sua fala, viu, Lourdinha? Parabéns e obrigada. Eu vou passar agora, como diz a Olívia, ela garantiu aqui a cota dos homens, mais uma cota ainda insuficiente, mas pelo menos temos um homem aqui nesse painel, que é Kilson, que é da FABES, presidente da FABES e também uma liderança de Cajazeiras. Mas também, Olívia, essa maioria de mulheres não é à toa. Nós somos mais de 75% da força de trabalho na saúde. As mulheres é quem mais frequentam também os serviços de saúde. Então, as mulheres elas predominam na educação, predominam na saúde, isso é normal, é natural. Então, né, fique tranquila. Então, Kilson, vamos lá. Parabéns. Feliz eu, né, que já tenho 10 mulheres e 15 mulheres, né? Doutoras, mulheres que, com certeza, vai estar dirigindo Salvador com muita garra. Eu penso que é importante estar aqui presente. Vou ser bastante telegráfico aqui em minha fala. Penso que a saúde é qualidade de vida e temos que estar buscando isso diariamente. É bom que a gente está escutando todas essas falas, mas a importância, o desafio, né, que nós temos para poder estar dirigindo Salvador, prefeita. Eu acho que é importante. Eu penso que é buscar a gestão plena do atendimento básico, uma gestão ampliada, que consiga estar atendendo a quem trabalha, que as pessoas que vão estar trabalhando no dia a dia têm que ser atendidas. Então, eu penso que buscar a maneira de estar estendendo, não sei, até 10 horas da noite, para poder estar atendendo a população que está no dia a dia, manter atualizado um cadastro das famílias, dos indivíduos, utilizando de forma sistêmica os dados. Eu acho que isso é importante estar buscando isso, considerando as características sociais, econômicas, culturais, o fortalecimento, a qualificação e valorização dos agentes de saúde. Eu penso que é importante nesse momento, né? Fortalecer, né, todos os técnicos. Eu penso que essa questão da indicação política tem que acabar. É muito duro a gente estar no espaço e ter dono cada canto, né, da cidade. Isso é muito ruim. Tem que acabar isso, Olívia, e está buscando a qualidade de vida.
É isso. Eu acho que a busca, no momento que nós estamos num país que cada vez nós estamos envelhecendo mais, penso que tem que ter uma política também direcionada para os idosos. Muito bem, Kilson. Você é objetivo e consistente. Muito obrigada. Eu agora vou passar para a nossa colega Edênia, do Sindicato dos Farmacêuticos, representando nesse debate aqui os trabalhadores da saúde, né? E gostaria que ela desse o seu recado aí, né, nos 3 minutos. Pode falar, Edênia, por favor. Tá. Boa noite a todos. Eu assim, fiquei muito feliz com esse debate. Eu acho que várias coisas que foram levantadas, elas são muito pertinentes. Então, nós temos um grupo, nós temos pessoas que podem pensar na cidade de Salvador. Aproxime mais o microfone que tá baixo, Edênia. Está baixo? Eu acho que é o meu celular. Peraí, deixa eu ficar mais perto aqui. Melhorou? Melhorou. Então, assim, eu acho que esse debate ele é muito importante e, assim, as pessoas que levantaram, elas têm muito a contribuir com esse processo. Mas eu acho que o mais importante é o compromisso do gestor, né? Olívia se comprometer com essa agenda. Então, a gente tem uma agenda, tem princípios, e aí daí desses princípios a gente vai desenvolver o que é necessário para executar. Que foi isso que Inês falou. A gente tem que sair da retórica e falar assim, como é que eu vou resolver o problema da fila que fica, né, nos postos de saúde? Então, mas eu acho que esse primeiro momento, esse momento de nos ouvir, né, de ouvir os trabalhadores, mas de ouvir a comunidade, ele é fundamental para a gente poder realmente desenvolver um programa que possa dar conta. Vai ter que revolver montanhas, ou seja, vai ter que catucar, né, vai ter que levantar essas coisas, vai ter que dar visibilidade aos problemas para poder resolver. Então, eu fico contente e eu acho importante o compromisso do gestor. Né? Eu acho que isso é o principal. Olha, então, obrigada, Edênia. Eu queria, antes de passar a fala para vocês, e aí a gente já vai no sentido da finalização, cada um já vai fazendo, né, comentários sobre as perguntas, e vocês já vão também finalizando, fazendo suas considerações finais. Então, eu queria um comentário aqui de Elias Ramos, é o nosso coordenador do programa de Olívia, Elias Ramos, professor Elias Ramos. Ele disse que hoje é um Dia Nacional de Ciência e do Pesquisador, e é uma feliz coincidência essa de realizar o debate sobre saúde nesse dia, que ressalta a grande importância da ciência para salvar vidas nesse momento de pandemia. O comentário de Flávia Reis, que precisamos pensar nas violências institucionais, no atendimento nas unidades de saúde com a população negra. Outra questão levantada por Selma Bonfim, que diz: como podemos tornar possível que a saúde e a qualidade de vida em Salvador sejam uma realidade? Um comentário de Fátima Almeida. Hoje, mais um profissional de saúde, enfermeiro, Eduardo Nunes, da maternidade Climério de Oliveira, perdeu a vida para a Covid-19. Então, as vidas importam, todas as vidas importam, as vidas negras que estão morrendo em muito maior quantidade, os profissionais de saúde que estão morrendo em muito maior quantidade porque estão no front dessa pandemia. Então, eu queria passar para vocês, né, rapidamente comentarem essas questões e, inclusive, a questão colocada por Olívia, que foi sobre essa epidemia das arboviroses que nós estamos vivendo em Salvador. Lorene levantou logo a mão quando falou da chikungunya, então vou passar para a Lorene e depois eu passo para os demais. Lorene, porque a Olívia tocou num ponto que me incomoda bastante também, eu acho que ela tem razão. Primeiro, eu queria dizer assim, Olívia, eu queria lhe desejar, nessa sua pré-candidatura, eu sei do seu fôlego para enfrentar situações difíceis, né? Você já demonstrou isso para a gente em vários momentos. Eu acho que o grande desafio para um gestor público e que a gente consiga efetivar esse direito social, como é a saúde, é fazer a gestão das políticas integradas, de forma integrada. Porque não dá para fazer a saúde isoladamente enquanto setor de serviços, se a questão do saneamento não estiver junto, da educação, da habitação. E aí eu vou chegar no problema. Quando a gente tiver água na torneira para todo mundo de qualidade, ninguém precisa estar acumulando água em tonel no fundo de casa, porque a água só chega de madrugada, uma vez por semana, ou passa 15 dias sem água. Enquanto a gente não resolver o problema do saneamento urbano, da coleta, do destino final de resíduo, nós vamos ficar com essas doenças permanecentes, como eu digo, porque quem resolveu o problema das arboviroses resolveu com saneamento, com tratamento de resíduo, com destino final de resíduo, com água de qualidade para todo mundo nas suas torneiras todos os dias.
sem nem precisar reservatório, que é isso que alguns países fizeram. Então, enquanto a gente tiver essa determinação da pobreza, né? Porque quem tem... Claro que a doença atinge a população como um todo, mas ela comete muito mais, eu não tenho dúvida, e a gente tem os números mostrando isso, quais são os piores territórios em termos de infestação pelo vetor. São as áreas que não tem água todo dia, que as pessoas acumulam no fundo de casa, num tonel, porque tem que sair correndo de madrugada para guardar a água, e é lá que a gente encontra os maiores criadouros, né? É no lixo que não é recolhido, ou na forma do destino final que é dado. Então, só vamos resolver o problema das arboviroses no Brasil, não é só em áreas com clima diferente, não. É com esse tipo de política pública resolutiva, que vai botar água, da solução do esgotamento, do saneamento, do resíduo, do lixo, para toda a cidade, né? Então, eu queria desejar a você força e me colocar à disposição para a gente ajudar a fazer essa construção. E acho que esse é o grande desafio, é conseguir fazer a gestão do município integrando as políticas, dizendo a saúde, dizendo é ali que precisa do esgotamento já, é ali que precisa da água para ontem, é ali que tem que rever a questão do lixo. Isso aí já vai dar um baque nessa determinação que a gente não tem ideia. Um plano elaborado nos anos 90, quando a dengue foi reintroduzida no Brasil, o que foi colocado lá e foi derrubado por muitos é que tinha muito recurso que estava voltado exatamente para essas ações de saneamento e tratamento do lixo urbano, do resíduo. Já gastamos muito mais do que estava lá naquele plano nos anos 90, com inseticida, comprando material, fazendo tampa, comprando tanque, e não resolvemos o problema. Isso a gente dizia lá em 1994. Né? Se tivesse aplicado esse dinheiro todo nessas questões urbanas importantes, que são determinantes, a gente tinha resolvido o problema no Brasil. Mas ela já está permanecente entre nós. Então, é de desejar sucessos, é muito trabalho, é muito desafio, mas desafio é para enfrentar, né? Então, é se juntar para enfrentar isso de forma coerente com os princípios que a gente defende. Parabéns. Obrigada, Lorene. Obrigada, muito obrigada Lorene, pela sua contribuição. Passar para a Marilda, a doutora Marilda Gonçalves, pesquisadora e grande contribuinte aí também da nossa luta pela saúde coletiva, pela saúde pública na Bahia. Marilda, por favor. Marilda. Eu, na verdade, também gostaria de parabenizar a Olívia, a Gisélia pelo debate, também a todas as participantes, e dizer que a Fiocruz, como uma instituição de Estado, e que é uma instituição que tem na sua missão o SUS, nós estamos à disposição para poder discutir e colaborar em planos que realmente tenham como finalidade melhorar a nossa cidade, a saúde da nossa cidade, e fazer com que o nosso sistema único de saúde também seja mais efetivo. E, com relação às arboviroses, eu colocaria não só as arboviroses, né? Estamos passando por um momento crítico, aumento de chikungunya, de zika, dengue, mas também a nossa situação de saúde pública no Brasil como um todo, né? E a Bahia não é exceção, Salvador não é exceção, dessas doenças que já foram erradicadas, né? Então, nós temos aí o sarampo, que no estado do Rio de Janeiro é uma verdadeira catástrofe na saúde, temos também aqui em Salvador. Então, melhor aqui doenças que foram erradicadas, sífilis. Nós temos um número muito grande de sífilis, a sífilis está aí voltando, sífilis congênita, nós temos na nossa cidade. Então, assim, é importante esse olhar no sistema público de saúde, né? E também evitar que realmente doenças já erradicadas estejam a nossa população importante e que realmente dá para nós avaliarmos a nossa situação em saúde como essa pandemia da Covid-19. Então, realmente precisamos de melhorar as condições dos nossos profissionais de saúde no trabalho, né? Precisamos melhorar as nossas condições nas nossas unidades e, de uma forma mais ampla, dar um atendimento
digno para todos os nossos cidadãos. Então, eu acho que é importante esse debate e dizer que estamos à disposição, como uma instituição de saúde do Estado, parabenizar a vocês pelo debate, e é isso. Não vou dar a palavra para as outras pessoas, mas dizer que realmente é um programa que tem que ser amplo, né? As doenças crônico-degenerativas, as doenças parasitárias, infecciosas, a questão do saneamento, e nós temos uma lista muito longa, né? Essa questão da desigualdade, a questão do racismo, a política de mulheres. Então, é uma lista longa que realmente precisa ser olhada com muito carinho para que realmente as políticas públicas sejam bem formuladas. Então, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição, né, para discutirmos sempre que o assunto for saúde e a melhoria da nossa população. Muito obrigada. Obrigada, Marilda. Eu vou passar para a Maria Inês, né? Inês, se você puder comentar alguma questão, e depois já vai também se despedindo. Tá certo. A questão trazida pela Olívia, eu acho que ela já foi bem equacionada na resposta da Lorene, né? O que eu quero tocar é no aspecto trazido pela Lurdinha, que eu não tive condições de tratar quando falei, que é o controle social, né? Que uma plataforma desta, né, que resgata, né, ou institui a saúde efetivamente como direito, ela vai ter condições de se consolidar se efetivamente eu tiver o controle social, conforme garantido pela Lei Orgânica 81/42. E, nesses termos, trazer isto para os conselhos locais de saúde, para unidade de saúde e sua área de abrangência, que foi o tocado pela Lurdinha, porque, embora isso conste do organograma da prefeitura, né? Quando se fala de controle social dos conselhos, esse não tem sido incentivado e impulsionado esse conselho local de saúde, que foi como nós começamos lá para trás. Verdade. Historicamente, se começa por aí e se consegue, no processo constituinte e na elaboração do SUS, se colocar como algo necessário. Então, eu acho que o diferencial de uma plataforma política no campo da saúde tem que passar também por este elemento, né? E também a gente aprender sobre o que é o controle social, porque isso exigiria um outro debate, mas eu acho que são questões que têm que estar presentes, a questão da representatividade. Nós estamos na era da conectividade, porque muitas vezes, que eu acho que foi um pouco que a Lurdinha levantou, até onde pude entender, você tem aquela representação que, no fim, ela não está representando mais, porque ela não tem canais de diálogos com os representados, e você cai na burocracia do que é o controle social. Então, são armadilhas que estão aí colocadas e que uma gestão de uma saúde de qualidade de vida para o Salvador deve ter isso em conta, como a gente impulsiona, como a gente estimula, como a gente cria meios, porque é a população que está vivendo ali naquele território. Então, eu acho que esse deveria ser um ponto importante num programa de governo na área da saúde, que se transforme realmente em pontos importantes que a população, as lideranças, as gestores, levem isso adiante. A gente precisaria se debruçar também sobre esse elemento extremamente importante, que é o controle social. Então, eu queria reforçar esse aspecto, esse tema trazido pela Lurdinha, me somar a ele, né, de como a gente pode contribuir para que a população exerça o seu direito. É a sua vida, é a sua saúde, é a sua forma de viver, né? E reforçar que isso se faz
realmente com o diálogo estreitamente com outras políticas, né? No caso da dengue, chikungunya, a Zika, Lorene levantou muito bem se você tem todos os determinantes ambientais. Isso tem a ver com lixo, tem a ver com água, ou seja, não, a saúde não vai ser ela lida com o resultado desses desmandos. E ela tem um papel a fazer em relação, quando a gente está falando de uma gestão, de uma candidatura. Por outro lado, eu quero agradecer pela oportunidade de termos dialogado, né, com pessoas que demonstraram que acreditam que é possível e que estão colocando seus corações, suas mentes, para realmente criar uma sociedade, uma saúde, qualidade de vida para Salvador, porque nós podemos fazer isso. Obrigada, Inês, Maria Inês. Viu? Vou passar agora a palavra para a Ladilce também, para fazer os comentários finais e também responder alguma questão que ela ache pertinente. Microfone. A gente fica com vontade de falar muitas coisas, mas realmente é curto, né, Lorene? Aqui um bocado de coisa fervendo na cabeça, mas a gente vai ter tempo de fazer outros diálogos. Mas eu quero trazer uma questão que a Dênia tocou, que eu falei rapidamente, que é a questão da gestão do trabalho, né? Acho que nós precisamos nesse projeto, um projeto de Olívia, nós temos que ter é preciso que a prefeitura tenha uma outra relação com os trabalhadores. Hoje, Salvador tem cerca de 12 mil servidores e servidoras, muita gente boa, uma maioria concursada, que é uma coisa que foi uma vitória muito grande que a gente conseguiu no final do governo, ainda do governo João Henrique, nós fizemos um grande concurso em Salvador que atualizou os vínculos de trabalho da maioria. Tem outro concurso agora já previsto. Então, tem um corpo de profissionais aí, competente, qualificado, com disposição. Salvador implantou uma residência na atenção básica, gente, que é uma novidade espetacular. Tem coisas que a gente precisa pontuar como positiva. E tem os meninos os residentes, é uma residência, inclusive, muito profissional, que estão jogados, discutindo o que a gente está discutindo aqui, estão discutindo lá no território. Então, a gente precisa fortalecer essas experiências. A relação com os profissionais não pode ser a relação de assédio, como ainda tem que ser uma relação de valorização, e mais do que isso, de chamar os trabalhadores para serem parceiros e parceiras, para construir junto o projeto. Então, acho que é ressignificar essa relação. Investimento em educação continuada é 0% investimento, gente. Não existe. O trabalhador não pode apenas ser concursado, ser jogado e ser cobrado. Tem que ser a relação tem que ser de parceria. Isso é possível. A marca tem que ser da democracia. É uma gestão democrática em relação aos trabalhadores e trabalhadoras, em relação à população. Eu queria só dar um dado também, que em relação à questão nós temos um plano de carreira em Salvador, precisa regulamentar muitas coisas, a questão dos avanços, da avaliação de desempenho, inclusive nessa gestão de ACM Neto, ele tirou alguns benefícios que tinha no plano de carreira, então é preciso rever isso com os profissionais, com a marca de um trauma muito grande, a perda de direitos conquistados por esses trabalhadores. Então, eu acho que nós precisamos incluir isso, essa relação, rever, fazer uma mesa permanente de negociação, ter os trabalhadores como parceiros, não como inimigos, né? A maioria dos servidores e servidoras, com certeza, tem essa possibilidade, enfrentar o racismo institucional, né? Colocar isso no programa de maneira bem clara, nessa proposta de qualificação dos trabalhadores, qualificação permanente. Eu queria também trazer um dado que o prefeito ACM Neto ele vem reduzindo o gasto com pessoal ano a ano. Começou em 44% das receitas correntes dos trabalhadores da saúde e hoje está em 38%. Então, é preciso ficar de olho, porque isso é um ponto de tensionamento muito grande, né, tem sido, e eu acho que a gente tem que estar atento para isso, para incluir isso no nosso projeto. Muito bem.
diferente. Outra, só para finalizar, essa questão que Lourdinha traz, a questão da participação. Nós estamos construindo o Estado democrático, como está lá na Constituição, a participação é fundamental, porque são as pessoas que moram no lugar, que usam o serviço de saúde, que sabem por que os problemas acontecem, né? Conhecem os problemas e sabem o porquê que eles acontecem. Então, para a gente atuar nos riscos, para evitar os riscos, a gente tem que ter essas pessoas participando da construção dos planos, dizendo onde aplicar os recursos, né, participando junto. Então, essa relação solidária, né, de enfrentamento na saúde, você só pode mudar se for assim. Só pode mudar se tiver a perspectiva de todos os atores estarem juntos. Eu vou ficar por aqui, que Gisele... Muito bem. E se a gente começar, porque saúde é assim, é apaixonante. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. Agradecer imensamente, eu agradecer às companheiras aqui, aprendi muito, a Kilson também, né, que é o único homem que tem aqui na nossa mesa, a você, Gisélia, e dizer a Olívia que eu estou colada aí, vamos fazer tudo para ela ser a próxima prefeita e a gente colocar esse projeto de saúde generoso, solidário, que a gente tanto sonha para Salvador. Um beijo grande, obrigada. Então, esse debate era para concluir 1h e 20 no máximo, nós já estamos mais de 2 horas praticamente, quase 2 horas. Então, é porque o debate é apaixonante, não tinha como também vocês falarem menos do que vocês falaram, porque a contribuição também de vocês foram contribuições muito importantes, sugestões, inclusive, muito interessantes, que eu até gostaria que depois, tanto o Kilson como o Lourdinha, Edênia, inclusive, já encaminhou propostas que fossem encaminhadas, assim, sugestões por escrito para a candidata, para a pré-candidata Olívia, para que a gente possa incorporar essas questões que vocês levantaram. Eu queria passar para a Olívia, nós vamos concluir, né, agora o nosso debate, mas tem um comentário que está chegando aqui agora, acho que vale a pena ler, né? Renatinho, SUS, como estratégia principal do programa de governo, com 4 pontos básicos. É a sugestão: ampliação da rede básica de saúde, com equipe multiprofissional, reformulação da gestão financeira, né, e para fortalecer a estrutura, implantar a agenda de ação preventiva com ação sistêmica, implantar a rede de gestão, assistência, atendimento, infraestrutura e saneamento, com viés principalmente na prevenção. Tereza Deiró, com certeza, Lorene, as nossas estatais de água e saneamento estão aí para serem privatizadas. Olha o risco disso para a saúde da população. Então, são esses comentários aqui no chat nós vamos trazer para a formulação do programa, né, incorporar na formulação do programa. E agora eu passo para a Olívia para encerrar aqui o nosso debate e a gente poder se despedir de forma grandiosa. Abra o microfone. Então, vou bem rapidamente apenas agradecer, né, abraçar virtualmente e agradecer a cada uma de vocês, a cada as pessoas que nos acompanharam também nas redes, dizer da minha felicidade em relação à qualidade do debate que a gente foi capaz de empreender aqui e também os apoios, as declarações, porque isso me fortalece muito no percorrer dessa caminhada, que não é fácil, mas a gente tem que ter muita crença, força, coragem. E eu sempre digo, adoro aquela hashtag, não mexe comigo que eu não ando só. A prova disso é o que está acontecendo aqui. Eu não tenho nenhum temor pela minha própria trajetória de vida e porque eu sei que eu estou muito bem acompanhada e alicerçada de grandes ideias, de muita vontade política de realizar e de um profundo amor ao povo de Salvador. Estamos juntas, gente, e juntos, e vamos percorrer nossa caminhada. Na próxima semana será o debate sobre educação, e eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais na direção da nossa vitória. Obrigada, Gisélia, e obrigada a todas e todos que colaboraram com esse evento. Eu queria agradecer a Anderson, Cíntia, que trabalharam aí na tradução de Libras,
E também a Jorge Carneiro, Humberto, toda a assessoria. Obrigada. Exatamente. Até logo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Cíntia também, Cíntia. Cíntia. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.